do Senhor a todos. Sou o presbítero Ronaldo, professor da Escola Bíblica Dominical da Congregação de Jardim de Santiago. Hoje nós vamos tratar da primeira lição do segundo trimestre dos jovens, que vai falar exatamente do livro de Salmos. Algo importante aqui é o resumo da lição, porque num ponto de vista, ele trata praticamente de toda a lição. O livro dos Salmos nos ajuda em nossa vida com Deus. Ele nos permite potencializar, intensificar a nossa devoção, a nossa entrega ao Altíssimo. Essa lição, ela tem alguns objetivos específicos que o comentarista traz. Primeiro, ela vai mostrar que Salmos é um livro que fala ao coração. Segundo, o objetivo é explicar a composição e o propósito do livro de Salmos e também destacar os principais temas do livro. Você já teve, em algum momento, desânimo ou faltou coragem? Em algum momento você talvez já duvidou, já teve oscilação na fé? Então tudo isso é retratado e é falado no livro de Salmos. O livro de Salmos, ele é uma expressão do salmista. E lá ele, normalmente, não tem máscaras diante de Deus. Ele se expressa conforme pensa. Ele não tem medo de apresentar suas falhas. Ele não tem medo de, muitas das vezes, duvidar. Mas em todos os momentos ele expressa-se diante de Deus da forma que ele pensa, da forma que ele é. E Deus, e nós, irmãos, precisamos entender isso. Você, professor, precisa deixar claro isso para os jovens, para a sua classe, que diante de Deus nós temos que nos apresentar da forma que somos, da forma que pensamos. Nós não temos que nos esconder atrás de nada, porque Ele nos conhece realmente. Se tem alguém que de fato nos conhece, é Deus. A lição, no tópico 1, que é um principal aqui, que eu diria dos objetivos, ela vai falar assim, um livro que fala ao coração. Ele é dividido em 4 partes. Uma primeira, o livro de Salmos e Jesus. O segundo vai falar o livro de Salmos e a igreja. O terceiro, o título do livro. E em quarto, sua autoria e data. O livro de Salmos e Jesus. Por acaso, ele tinha lugar, livro de Salmos, na vida devocional de Nosso Senhor. Além de ocupar um lugar no ministério de Jesus, juntamente com o livro de Isaías, o livro de Salmos, ele é o mais citado pelo Senhor no Novo Testamento. Então, o livro de Salmos fazia parte de Jesus. Ele é o livro mais citado, junto com Isaías e também, por que não dizer, Deuteronômio. Então, quando nós vemos Jesus falando assim, que das criancinhas de peito sai um perfeito louvor, na verdade, ele está citando Salmos de número 8, verso 3, quando ele vai falar que a pedra que os edificadores rejeitaram, na verdade ele também está citando o livro de Salmos 118, verso 22, quando ele vai falar assim, assenta-te à minha direita até que ponha os inimigos aos teus pés, ele na verdade está citando também o livro de Salmos de número 110, quando ele fala, Senhor, Senhor, por que me desamparastes? Também está citando o livro de Salmos. Então nós vemos que ele era um livro que Jesus costumeiramente citava. A parte 2, aqui da lição, ele vai falar do livro de Salmos e a igreja. É importante a gente falar aqui que a igreja que está sendo retratada, que estamos falando, é a igreja do início do primeiro século, a igreja primitiva. Então ela fala aqui, que os primeiros cristãos cantavam e sentiam os salmos. Não era um exercício de mera repetição, mas de profunda devoção em que as palavras do saltério passavam a ser as suas próprias orações, as poesias, suas próprias canções. Então, a igreja primitiva, a igreja do início, nós precisamos entender que ela não tinha o evangelho hoje como nós temos, as cartas já todas bem estruturadas, mas elas tinham no livro de Salmos uma essência. Nós vamos ouvir aqui o comentarista falando e citando Paulo, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, quando vos ajuntai, cada um de vós tem salmos. Então vejam só como era muito usado o livro de Salmos na igreja primitiva, tanto no sentido de oração,
Quem nunca orou, então não é errado. Muitas das vezes, em algum momento, nós estamos passando por dificuldade, nós vamos orar a Deus e nós devemos ser dessa forma. Por isso que o livro de Salmos fala ao coração. Nós devemos nos entregar na oração, porque oração é intimidade. Ela é muito mais do que falar bonito, é falar com Deus, é ter intimidade com Deus, deixar de lado todas as suas amarras, ou pensar, querer aparecer diante de Deus, falar bonito. Não, diante de Deus a gente se mostra como nós somos. E por que não usar salmos, às vezes dando base, às vezes nós estamos passando por uma dificuldade e a gente vai se lembrar que esperei com paciência no Senhor. Então a igreja primitiva, ela citava muito isso. Ela usava também, ali o comentarista vai falar como canções, então eram apresentados como louvores o livro de Salmos. Aqui vale uma reflexão, talvez, trazer para os jovens. Nós estamos falando de uma geração que gosta muito da parte de louvores, da parte de adoração. A igreja primitiva talvez não tivesse tanta tecnologia, não tivesse bandas tão bem estruturadas, mas o que eles tinham era uma devoção a Deus, o que eles tinham era uma entrega, eles adoravam em espírito e em verdade, eles se entregavam de fato, e com hinos baseados em salmos. Hinos que estavam falando do livro de Salmos. Então, livros que estavam baseados na palavra. E aqui, como falei, vale a reflexão para você, líder, vale uma reflexão para você trazer na sua classe, para os seus jovens. Que tipo de louvores nós temos apresentados a Deus? Os nossos louvores precisam ser cristocêntricos, eles precisam estar na palavra. E o que hoje, muitas das vezes, nós vemos são livros ou... O que muitas vezes nós vemos hoje, na verdade, são hinos, são louvores que estão falando de triunfalismo humano, que estão falando de narcisismo, estão falando de egoísmo. Então, tudo isso deve ser deixado de lado e nós devemos voltar a ser verdadeiros adoradores, assim como a igreja primitiva era, tudo baseado na palavra. O tópico, a parte 3 aqui, vai falar do título do livro. Os Salmos remonta a ideia de devoção, de dedicar-se a Deus. É isso que remonta a ideia do livro de Salmos. Ele vai falar aqui também que ela é uma coletânea de 150 poesias que edifica a vida espiritual do povo de Deus. Então, se o que nós podemos falar do livro de Salmos é que ele edifica a vida espiritual cristã. Então, quando você está lendo o livro de Salmos, você muitas das vezes vai se encontrar ali. Muitas das vezes no meio do desânimo, da aflição, da dúvida. Quem nunca, como aconteceu com o salmista, que duvidou ou invejou a prosperidade do ímpio, como acontece no Salmo de número 73, ele olha para lá e vai falar assim, ó, meu Deus, eu estou invejando o ímpio, eu estou olhando para a prosperidade dele, parece que Deus não está sendo justo com isso. E de repente ele se lembra, quando ele entra no templo, ele vai falar assim, ó, mas eu vi o fim deles. Quem nunca passou por isso? Então tudo isso nós encontramos, essas aflições, essas dificuldades no livro de Salmos. A autoria e data, os salmos escritos, eles não têm uma data específica, mas eles foram escritos ao decorrer do Antigo Testamento ali. Nós temos, por exemplo, o Salmo de número 90, que será estudado mais à frente na lição, e é um salmos escrito por Moisés. Então nós encontramos muitos salmistas, nós temos Davi, que tem muitos salmos escritos, Corá, Asaf, Salomão, Emã, Etã, todos os salmos e muitos outros que muitas das vezes nem sequer conhecemos, mas o importante é nós entendermos que todos eles são inspirados pelo Espírito Santo. Isso precisa ficar claro para o jovem. Todo livro de Salmos, ele é inspirado pelo Espírito Santo. A parte 2 vai falar sobre composição e o propósito do livro de Salmos. A divisão, ele é dividido, talvez na sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia de estudo, você vai conseguir identificar lá. Ele é dividido em 5 partes. O livro 1, que ele vai dos Salmos de número 1 ao 41. O livro também ele é dividido a partir do 42 ao 72, que é chamado de livro 2. O livro 3, ele vai do 73 ao 89. O livro 4, que ele vai do 90 ao 106. E o livro 5, do 107 ao 150. Então, são os livros de Salmos. Então, todos eles estão divididos ali.
Um outro ponto também, a parte 2 vai falar sobre a classificação literária dos salmos. Eles, como fala aqui na lição, eles são 150 composições. Por isso que nós dizemos que eles não têm capítulos, eles são poéticos, eles são poesias, eles são canções. Por isso que nós dizemos número de salmos. Então, isso é algo que nós precisamos entender. Às vezes, irmãos, como estamos acostumados, podemos falar, às vezes, por um deslize, o capítulo, mas nós precisamos entender que, por isso, ele não tem capítulo. O livro de Salmos, ele também fala de salmos de lamentação, por exemplo, Salmos de número 13. Ele vai falar de salmos de sabedoria, que é o Salmos de número 111, como exemplo. Salmos régios, salmos que falam em respeito ao rei, como, por exemplo, o Salmo de número 20, salmos de louvor, como por exemplo o Salmo de número 145, nós temos salmos de ação de graça, exemplo, Salmos 136, nós encontramos salmos proféticos, por exemplo o Salmo de número 22, que fala da aflição do Messias, salmos penitenciais, por exemplo, o Salmos 6 e os salmos de número 51. O de número 51 foi quando Davi pecou e ele estava sendo repreendido por Natã. O que é salmo penitencial? São salmos que a pessoa está confessando o seu pecado, que ela está se confessando diante de Deus, suplicando suas misericórdias. Isso são salmos penitenciais. O propósito do livro de Salmos, nós podemos dizer que o maior propósito é expressar o sentimento mais íntimo da alma humana a Deus. Podemos dizer que é nos aproximar de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Esses são o propósito do livro de Salmos. Nós nos dedicarmos a eles, nós dedicarmos a Deus, nós enxergarmos os salmistas se entregando, confessando mesmo, se apresentando diante de Deus da forma que eles são. E é isso que nós encontramos lá. Muitas das vezes nós vamos encontrar o salmista passando dificuldade, muitas das vezes nós vamos encontrar o salmista passando aflição, tendo dúvida na fé. Quem nunca teve dúvida na fé? Quem nunca teve problemas a enfrentar? Quem nunca passou por tudo isso? Então isso tudo nós encontramos no livro de Salmos, nós encontramos eles se expressando os seus sentimentos diante de Deus. E é isso que nós devemos influenciar os nossos jovens, nós devemos fazer com que eles entendam que diante de Deus eles precisam se apresentar sem reserva nenhuma, se apresentar diante de Deus, de se dedicar a Deus, ter um tempo de devoção a Deus, ter o seu devocional a Deus, potencializar isso no jovem. Nós precisamos entender que com Deus nós não precisamos de reserva, nós devemos expressar o que de fato somos, o que de fato pensamos. Então tudo isso nós encontramos e tudo isso o livro de Salmos ele nos influencia a ser. Para encerrar, a parte 3, ele vai falar dos principais temas do livro de Salmos. São alguns temas, são os principais, não todos. O primeiro vai falar sobre o Deus Criador e Sustentador. Ele fala, por exemplo, no Salmo de número 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os pés. Então nós precisamos entender aqui, como o salmista fala, nós não pertencemos a um mundo que foi produzido pelo acaso. No livro de Romanos, capítulo de número 1, o apóstolo Paulo vai dizer e vai deixar muito claro que tudo que foi criado aponta para um Criador e não tem como nós dizermos que não acreditamos em Deus olhando para a criação. É inexcusável, o apóstolo Paulo vai falar. Então, tudo que foi criado por Deus, e não é mero acaso. Nós não fomos criados por acaso. Nada é acaso. Nada aconteceu por acontecer. Existe um professor que diz que 0 mais 0 é igual a 0. Então, não tem como do nada surgir vida. Não tem como do nada surgir a pessoa humana, surgir árvore, enfim. Não tem como nada disso acontecer. E o livro de Salmos retrata isso. Um Deus criador da humanidade, um Deus criador de todas as coisas. No tópico 2, ele vai falar assim sobre a realeza do Messias. Então, nós, como já falamos,
todo o livro de Salmos, ele tem como Cristo como seu centro. Ali, afinal, toda a Bíblia tem Cristo como seu centro. Mas nós vemos o livro de Salmos também sendo profético. Nós vemos o livro de Salmos também apontando, muitas das vezes, o Salmos de número 24, vai falar sobre o Rei da Glória. Ele vai estar fazendo um paralelo com Jesus. Então nós vemos o livro de Salmos apontando Jesus como centro. Nós vamos encontrar muitas citações como falamos de Jesus. Aliás, ao contrário, nós vamos ver muitas das vezes Jesus citando o livro de Salmos. Então tudo isso nós encontramos no livro de Salmos. São salmos que nós podemos dizer messiânicos, estão apontando para o Messias, assim como toda a Bíblia. O tópico 3 vai falar da vida de devoção a Deus. Podemos dizer que o livro de Salmos nos ajuda também a orar melhor, a louvar ao Senhor de maneira mais piedosa e cultuá-lo em espírito e em verdade, porque é isso que Deus busca. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Às vezes nós queremos, diante de Deus, se apresentar com máscara, apresentarmos de uma forma que nós não somos. E Deus não busca isso. O que Deus busca é intimidade, é chegar diante de Deus e falar com Ele da forma que falamos com o Pai. Eu tenho filho pequeno. Muitas das vezes eu conheço o que ele quer falar, mas mesmo assim eu paro para ouvir. E com Deus não é diferente. Ele quer entender, Ele quer ouvir você falar dos teus problemas. Ele quer ouvir você falar dos teus sentimentos. Ele quer ouvir você falar de quem você é, o que você espera, o que você anela. Ele quer ouvir você falar das suas dores, muitas das vezes das suas culpas. Ele quer ouvir você pedindo misericórdia. Ele quer ouvir você falando que você muitas das vezes não é merecedor. Tudo isso nós encontramos no livro de Salmos, um livro que ele busca potencializar a nossa devoção. Então, o resumo de tudo é isso. O livro de Salmos, ele busca potencializar a nossa entrega, a nossa devoção a Deus. Deus os abençoe.